Muito bem, pessoal. Conforme prometemos para vocês, a partir desta semana estamos com uma novidade em nosso canal. Estarei comentando uma nova lição bíblica baseada em meu segundo lançamento, o Padrão Bíblico para a Família. Este livro foi lançado no ano de 2010. E nesta obra, que nós estaremos comentando aqui neste manual bíblico, a temática será Vivendo o Padrão Bíblico para a Família. É uma novidade porque vocês não encontrarão esta revista publicada em lugar nenhum. São lições inéditas que nós estaremos compartilhando com vocês. E a lição de hoje, a lição número 1, tem por título O Relacionamento Humano. E o texto áureo desta lição está fundamentado no versículo 24 do segundo capítulo do livro de Gênesis. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A primeira instituição iniciada por Deus foi o matrimônio. O que Deus está dizendo com estas palavras é que se o homem manter-se dividido entre a sua mãe e sua mulher, o seu lar será estabelecido num alicerce muito fraco. Isso porque será impossível agradar as duas mulheres igualmente ao mesmo tempo. O resultado é que não agradará a nenhuma das duas. E ambas não se sentirão felizes ao seu lado. É preciso ficar bem claro que a Bíblia Sagrada não nos orienta a sermos negligentes com nossos pais. Não é disto que se trata. Como filhos, devemos servi-los por toda a sua existência. O amor filial não poderá ter fim com o início do novo lar. Todavia, a ordem é: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A mãe sempre será a terra natal de um homem. A mulher com quem formou agora um par é um país para onde ele migrou. A lógica é que ninguém pode habitar dois países ao mesmo tempo. Tal homem continuará amando os dois países, mas a sua presença física, a partir do casamento, estará domiciliado na nova pátria, sua esposa. Quando Deus disse que os dois se tornariam uma só carne, Ele estava enfatizando que o marido e mulher, a partir deste instante, constituirão uma só pessoa, ou seja, ambos viverão uma comunhão integral de bens. Nenhum dos dois terão direitos separados ou independentes.
nem privilégios, nem cuidados, nem interesses. Seus interesses serão pelo mesmo ideal e pelos mesmos alvos. Aristóteles afirmou que os verdadeiros amigos são dois corpos com uma só mente. Com o casamento não é diferente. Os dois tornam-se uma só carne. E na verdade aplicada de nossa lição, dizemos que o ser humano sempre sentiu necessidade de se relacionar. Vamos ver, através desta lição, que o homem é um ser social. E disto ele depende para a sua sobrevivência. E quais são os objetivos desta nossa primeira lição? Explicar a necessidade de se estabelecer relações com os seus semelhantes. Mostrar como Deus criou o homem e o tornou em um ser social. E fazer conhecer sobre as bênçãos oriundas do bom relacionamento. E como textos de referência desta nossa lição, eu separei algumas passagens do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, capítulo 8, versículos 17 e 18, capítulo 9, versículos 1, 7, 18 e 19. E o versículo 28 do primeiro capítulo do livro de Gênesis diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tal qual os animais irracionais, o ser humano também foi criado para que se propagasse através da conjunção carnal. A fertilidade fora-lhes assegurada pelo decreto de Deus. Homem e mulher foram abençoados no mais alto grau. Deus os abençoou porque se importa com eles. E no capítulo 8, versículo 17 do livro de Gênesis, Moisés assim registrou: Todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os fora contigo, para que se reproduzam abundantemente sobre a terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. As águas do dilúvio retrocederam e os ocupantes da arca foram autorizados a saírem. Depois de um longo ano solar. Os animais também fizeram parte deste recomeço. Os cuidados de Deus são tão universais que nenhum ser vivente ficou de fora. Deus criou cada espécie com um propósito e o seu projeto estava de pé com a renovação da vida sobre a terra.
Deus usou a família de Noé para que efetuasse um novo começo. E no capítulo 8, versículo 18, diz assim: Então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A voz de Deus foi obedecida e todos os animais, todas as pessoas saíram da arca. Versículo 1 do capítulo 9 diz: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Já no capítulo 9, Deus fez um pacto com Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, pois era muito próximo de Deus. Noé provara sua obediência e fidelidade a Deus ao construir a arca, enquanto toda a população zombava dele, pensando tratar-se de um louco. Noé não se importou, pois sabia que a bênção de Deus estava sobre ele. Ser fecundo, multiplicar e encher a terra foi a ordem divina. A mesma ordenança havia sido passada para Adão e sua mulher. Para Noé era um recomeço. A terra desabitada deveria ser repovoada. Por causa disso, Noé pode ser considerado o segundo pai da humanidade. E o versículo 7 deste capítulo 9 diz assim: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Aqui Deus repete a ordem original dada a Adão e Eva. Foi o chamado pacto noaico. A procriação foi um dever sagrado, sem o qual não haveria o pacto. E no versículo 18 do capítulo 9 do livro de Gênesis, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Canaã foi filho de Cão e neto de Noé. Ele foi o progenitor dos povos fenícios e do povo que vivia a oeste do rio Jordão, antes da conquista da região pelo povo de Israel. Em versículo 19 do capítulo 9, estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou a terra. No capítulo 5 do livro de Gênesis, diz que Noé teve filhos e filhas. Noé tinha perto de 500 anos e gerou Sem, Cão e Jafé, que haveriam de moldar o mundo pós-diluviano. É certo que tivera filhos e filhas antes do grande dilúvio, mas esses 3 foram selecionados por Deus para uma tarefa muito especial. Sem
é o antepassado dos povos semitas. 2 anos depois do dilúvio, Sem tinha 100 anos de idade e ele se tornou pai de Arfaxade, que foi da linhagem ancestral de Jesus. Sem e sua mulher tiveram outros filhos e filhas durante os seus 600 anos de vida. Cão era o mais jovem dos 3 filhos de Noé. Já era casado quando da ocorrência do dilúvio. Após o dilúvio, provocou a condenação de seu pai e foi castigado por uma predição que atingiu sua descendência. Ele é apresentado como o antepassado dos povos egípcios, dos povos habitantes do nordeste da África, além dos povos habitantes da Arábia e da terra de Canaã. Jafé era outro filho de Noé. Ele foi pai de Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Foi o genitor das raças caucasianas e indo-europeias, além de outras. E como introdução desta nossa lição de hoje, eu vou afirmar que o homem foi criado como um ser social. Não porque dependesse de outras pessoas para viver, mas porque as outras pessoas seriam capazes de influenciar na maneira como ele iria conviver consigo mesmo e com tudo aquilo que realizasse. E no primeiro tópico da nossa lição, eu dei por título Deus e o relacionamento humano. Foi Deus quem instituiu o casamento e construiu o relacionamento entre os seres humanos. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Capítulo 2 do livro de Gênesis, versículos 18 e 24. Aristóteles disse que os amigos são como 2 corpos, com apenas uma mente. É assim que deve ser o relacionamento entre casais. E no subitem 1.1, eu dei por título Os elementos importantes em sua constituição. Vimos que o homem é um ser social. Ele é frágil para viver só. Sua maior desventura reside no fato de que ele ainda esteja aprendendo a viver em comunidade. Relacionar significa compartilhar, repartir, confiar, tolerar, ajudar, entender o outro, ter respeito e carinho. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso, ninguém o verá.
Está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O filósofo Albert Camus disse que o relacionamento humano nos ajuda a seguir em frente, porque ele sempre pressupõe um futuro. Nada mais é indispensável do que a exigência relacional. O homem é um ser social porque depende do seu semelhante. Já o filósofo John Donne afirmou: nenhum homem é uma ilha. Ninguém vive só. Deus afirmou que isso não é bom. Desde o nascimento até a morte, o homem necessita relacionar-se com outras pessoas. Ele já nasce carente de amor, de afeição por alguém, de receptividade, de afirmação e de sentimento fiel de estima entre pessoas. E no subitem 1.2, eu dei por título Doutrinas Peculiares. Deus criou o ser humano dotado de consciência de si mesmo. Quanto maior for essa consciência, maior será a sua qualidade de vida para o convívio em sociedade. E melhor será a sua relação com o seu semelhante, na família, na igreja, no trabalho, nas amizades. O relacionamento é uma necessidade básica para a sobrevivência, pois fomos chamados para viver em sociedade. Escreveu assim o apóstolo: meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É um mandamento antigo, aqueles que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Epístola de 1 a João, capítulo 2, versículos 7 a 11. E o título do subitem 1.3: Conhecer eufemismo para a relação sexual. Lá no primeiro versículo do capítulo 4 do livro de Gênesis está escrito assim: Conheceu Adão a sua mulher. O verdadeiro relacionamento envolve profunda afeição. Adão ficou feliz ao receber sua mulher. Ele entoou o primeiro hino registrado na Bíblia.
Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 23. Entusiasmado por ter alguém com quem partilhar sua alegria, teve relações sexuais com Eva e a engravidou. O crescimento da família seria uma maneira prática de manter o bom relacionamento. E no tópico 2, dei por título O sexo é a prolongação do relacionamento. Algumas pessoas enxergam o sexo como consequência do pecado, o que não é verdade. Se lícito, segundo a Bíblia, é um dom de Deus, pois o constituiu de maneira prazerosa para a mantença do bom relacionamento. Se fosse verídico o que alguns imaginam, Deus teria criado algo ruim e não uma coisa prazenteira, cujo objetivo é cimentar o relacionamento entre dois amantes. E o título que dei ao subitem 2.1, atração física, afinidade no relacionamento. A atração física entre o homem e sua mulher tem por finalidade a aproximação, tornando harmoniosa a relação no casamento. Essa atração abrangerá outras 3 características que os manterão unidos. São elas. Está lá no subitem 2.2, cujo título é Desejo sexual versus sentimento erótico. O desejo, através da conjunção carnal, não é pecado, pois deve existir entre marido e mulher. A vontade sexual é como o apetite. Enquanto a pessoa não satisfizer a vontade de comer, agirá em busca do seu deleite. Diz assim Salomão: noites e noites na minha cama eu procurei o meu amado, procurei e não o encontrei. Livro de Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo 1. Aí vamos também verificar, através dos registros bíblicos, que Aminon desejou possuir a própria irmã e armou uma cilada contra ela. Ele possuiu de forma ilícita a mulher errada, pois não dominou o seu apetite sexual e forçou Tamar a deitar-se com ele. Está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, versículo 14. O verbete erótico é uma designação latina para representar Eros, o deus alado do amor, que é visto
com os olhos vendados e munido de arco, flecha e aljava. O amor erótico fala da atração recíproca que deve existir entre marido e mulher, pois, como já vimos, não é pecado. Serve para atrair os corações e contribuir para o estreitamento da relação. Esse amor pode ser expresso através do olhar, do gesto, da voz ou das carícias. Diz ainda Salomão: a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Cantares, capítulo 2, versículo 6. E continuando, o sábio escreveu: como você é bela, minha querida! Como você é linda! Como os seus olhos brilham de amor atrás do véu! Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo as montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada, que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos são bem alinhados. Os seus lábios são como uma fita vermelha e a sua boca é linda. O seu rosto corado brilha atrás do véu. Você tem um pescoço roliço e macio, elegante como a torre de Davi, onde estão pendurados 1000 escudos, parte das armaduras de soldados valentes. Os seus seios parecem 2 crias gêmeas de uma gazela, pastando entre os lírios. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículos 1 a 5. E o título do subitem 2.3, Amor Ágape. O amor ágape é o mais profundo sentimento de afeto e une espiritualmente o casal. O homem deve amar a sua mulher por ser ela uma pessoa, não pela beleza física. Da mesma maneira, a mulher deve corresponder ao amor do marido por ser ele uma pessoa, não por ser inteligente. Um exemplo foi registrado por Paulo na sua epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O marido que desejar ter uma esposa que lhe seja submissa deverá agir da mesma maneira como Cristo atua com a igreja. Os filósofos gregos da época de Platão fizeram uso do vocábulo ágape para exprimir o amor ao marido ou à família, em contraste com filia, que é o amor assexuado entre irmãos. Também definiram o amor eros, que é o amor sexual. O apóstolo Paulo fez uso desta palavra para corroborar o pensamento cristão a respeito do assunto,
O amor ágape se priva de todas as coisas não benignas. Ele se torna claro em forma de gestos e modo de agir sinceros, dignos de representar a perfeita semelhança de Deus na sua essência e imagem. E o título do item número 3, a analogia nupcial. Paulo escreveu em sua epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ele fez a analogia nupcial entre Cristo e a Igreja, representando a união que deva existir entre o casal. Amar é ter zelo e cuidado especial um pelo outro, como se fosse a si mesmo. O homem que amar a sua mulher estará beneficiando-se, pois isso os levará a se cuidarem, aumentando a felicidade e o bom relacionamento. E o subitem 3.1, o título é Deus abençoou o homem e a mulher. Pela segunda vez, Deus abençoou a sua criação, dizendo para que se frutificassem e se multiplicassem com o objetivo de povoar a terra. Frutificar fala em produzir resultados que sejam vantajosos, onde podemos inserir também o relacionamento humano. A bênção proferida por Deus foi sobre o homem e a mulher juntos. Deus não abençoou o homem só, mas uniu-o à sua mulher para que se relacionassem coletivamente e fossem felizes. Está escrito: os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Mesmo após a queda do homem, a coroa da criação, ser frutífero não deixou de ser uma bênção para ele. Diz assim o versículo 1 do capítulo 9 do livro de Gênesis. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. E o título do subitem 3.2 é o seguinte: Deus preservou a raça humana com aliança. Deus constatou as reais condições da vida humana e expressou o seu descontentamento pelo rumo que o homem tomara. Em vez do bom relacionamento, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má. Gênesis,
capítulo 6, versículo 5. Todavia, Deus nunca desistiu de estreitar o relacionamento com o homem que criara. Ele fez uma aliança e resolveu preservar a raça humana a partir da raiz de Noé, depois do dilúvio. Toda a população veio dessa linhagem após o evento catastrófico. Apenas a família de Noé sobreviveu à destruição das águas. Foi dessa árvore genealógica que veio Cristo, da linhagem de Sem, como prova de que Deus anseia em se relacionar conosco. Os filhos de Noé, que saíram da barca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Capítulo 9 do livro de Gênesis, versículos 18 e 19. E no subitem 3.3, demos por título: Somos membros da família de Deus. Como seres sociais que somos, continuamos a lutar para alcançar o nosso lugar ao sol através dos diversos relacionamentos. A nossa identidade final foi obtida por Cristo, pois, por intermédio do seu sacrifício, fomos adotados à sua família e passamos a ocupar o lugar de filhos, com os mesmos direitos de herança. Essa identidade lograda por Cristo é dom de Deus, que é o nosso Pai, e com Ele nos relacionamos nessa condição. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. Epístola de 1 a João, capítulo 1, versículos 1 a 7. Nós nos tornamos filhos de Deus. E eu vou citar aqui algumas referências. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e Romanos, capítulo 8, verso 16. Nós somos reconciliados com Deus, conforme registro aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Nós somos feitos filhos de Deus. Ainda a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Nós nos tornamos
co-herdeiros com Cristo. Ainda, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Nós somos propriedades de Cristo. Epístola de Paulo, 1 a Coríntios, capítulo 3, versículo 23. Nós somos transformados em semelhanças a Deus. 2 a Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós somos uma nova geração em Cristo. Carta de 2 a Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós podemos nos aproximar de Deus com liberdade e confiança. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 12. Nós somos qualificados para compartilhar da sua herança. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Nós pertencemos a Deus. Epístola de 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos participantes da natureza divina. Ainda, Epístola de 2 a Pedro, capítulo 1, versículo 4. E o item 4 da nossa lição, dando continuidade ao nosso tema, a paternidade de Deus. Confiram o que diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, até o versículo 11. Quem dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o filho, lhe dará uma pedra? Noutra versão diz assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por causa desse relacionamento com Deus, através de Cristo, podemos reivindicar algo que é de direito como membros da família divina. A única razão para não recebermos algo que precisamos de nosso Pai Celestial será algo truncado no relacionamento pai e filhos. As bênçãos são ilimitadas se houver bom relacionamento. E o título do subitem 4.1: o modelo de relacionamento. Não é Efraim meu filho precioso? Filho das minhas delícias? Embora eu tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele.
Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 20. O desejo de Deus por Efraim foi tão forte, tão puro, quanto o desejo de bem-estar de um pai por seu filho. Mesmo com os erros e pecados cometidos por Efraim, Deus guardou suaves lembranças dos descendentes de Raquel. Movido de intensa compaixão e pelo anseio em manter um perfeito relacionamento, Deus prometeu agir com compaixão. Esse amor é o modelo de afeição que devemos conservar em nossos corações, em se tratando de relacionamento humano. Relacionar é ter correspondência e conviver com alguém. Relacionar com Deus é conviver com Ele e ser cada vez mais íntimo dele. Vejam lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, o que dizem. Devemos ser luz para o mundo. Como? Através do relacionamento com Deus, temos a luz da vida. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e versículo 12. Ainda versículo 46. Também o capítulo 8, versículo 12. E o título do subitem 4.2: Deus perdoa-nos e renova suas promessas. O Senhor te chamará como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada. Isaías, capítulo 54, versículo 6. Isaías falou da nação de Israel como esposa de Deus. Mesmo abandonando-a por um momento, por causa da sua infidelidade conjugal, Deus prometeu trazê-la de volta para o seu relacionamento e cimentá-lo para sempre, conforme escreveu o profeta Isaías, no capítulo 54, versículos 5 a 8. E o tema do subitem 4.3: nos relacionamos com Deus. Jesus estabeleceu um novo padrão de relacionamento. Ele se encontrava dentro de uma casa quando sua mãe e seus irmãos mandaram-no chamar. Uma multidão o rodeava quando lhe deram o recado. Olhando para a multidão que o apertava, Jesus respondeu: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Diz assim a passagem do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 3, versículos 31 a 35. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora,
procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E concluindo o estudo dessa nossa primeira lição, podemos entender que em tudo Jesus deixou-nos o exemplo claro de um novo padrão de relacionamento. Isto é, uma maneira adequada de convivência e comunicação com os nossos semelhantes. Na próxima lição, volto a dizer, revista inédita. Você não a encontra porque não foi publicada. Nesta revista, Vivendo o Padrão Bíblico para a Família, na lição 2 estaremos falando e estudando sobre a origem da família. Até lá, se Deus assim o permitir.